Olá, pessoal! Hoje eu vou compartilhar com vocês a leitura de um texto bastante importante também do Freud, como todos que eu comento. A obra do Freud é importante do começo ao fim, né? Esse texto se chama Recordar, Repetir e Reelaborar. Ele está no volume 12 das Obras Completas e ele faz parte daquele bloco de textos chamados escritos técnicos. Por que escritos técnicos? Porque são os textos onde Freud fala exclusivamente da técnica analítica. Então, o nome desse texto é Recordar, Repetir e Reelaborar. E o subtítulo é Novos Conselhos sobre a Técnica Psicanalítica. Então, nesse texto é a primeira vez que Freud aborda dois conceitos fundamentais na psicanálise, que é o conceito de repetição e o conceito de reelaboração. No começo do texto, Freud faz um histórico sobre o desenvolvimento, o progresso da técnica analítica. A princípio, no começo das pesquisas e no começo da clínica de Freud com as histéricas, ele utilizava a catarse breueriana, né? Nesse momento, ele utilizava então a hipnose, e o objetivo da hipnose era o quê? O objetivo da hipnose era lembrar da cena traumática que originou o sintoma, lembrar dessa cena e reagir de uma maneira diferente da reação original que culminou no sintoma, reagir de maneira diferente, consciente, a fim de que o sintoma cessasse. Era esse o objetivo e era assim que funcionava. Freud abandona essa técnica porque não funcionava. Aliás, como todo tratamento, como toda terapêutica sugestiva que usa a via da sugestão, o benefício é muito instantâneo. A médio e longo prazo, os ganhos terapêuticos não se sustentam. Então, Freud percebeu isso logo de saída. E também porque a hipnose desrespeita uma instância psíquica muito importante que é o eu. Né? O eu, que é esse lugar das resistências. Então, a hipnose anula a resistência por um momento para que o sujeito lembre. Depois que o sujeito acorda, essas resistências retornam e a resistência é muito poderosa. Freud percebe isso desde sempre. Então, o tratamento hipnótico não tinha uma efetividade a médio e a longo prazo. Então, essa primeira técnica Freud abandona. A segunda técnica que ele menciona aqui é uma técnica, então, que já utilizava a associação livre, que é essa regra de ouro da psicanálise, que é falar o que vem à cabeça. Então, já utilizava a associação livre, porém, ainda se tentava dar enfoque ao sintoma. O sujeito precisava falar livremente, mas daquele momento do início do sintoma, tentando dar foco ao sintoma. E o terceiro momento, que eu vou ler aqui para vocês, Freud diz assim, ó: por último, se estabeleceu a técnica que hoje empregamos. O psicanalista renuncia a enfocar um momento ou um problema determinado. Se conforma com estudar a superfície psíquica que o analisando apresenta a cada vez. E se vale da arte interpretativa essencialmente para discernir as resistências que se recortam e fazer essas resistências conscientes para o analisando. Assim, se estabelece uma nova modalidade de divisão de trabalho. O psicanalista expõe as resistências desconhecidas para o analisando. Dominadas essas resistências, o paciente narra com toda facilidade as situações e os nexos esquecidos. Desde logo, a meta permanece a mesma. Então, Freud fala, a técnica mudou, mas a meta é a mesma. Que é o quê? Em termos descritivos, preencher as lacunas da memória. Em termos dinâmicos,
vencer as resistências da repressão. Então eu chamo a atenção aqui para essa expressão que Freud usa. A gente se conforma em ter acesso à superfície psíquica que o analisando traz. Então, é aquilo que se diz no começo dos tratamentos. Fale o que vem à sua cabeça, não importa se o assunto te parece desimportante, irrelevante, sem ligação com o problema que você traz, isso não importa. Só respeite essa regra, que é a regra fundamental, a regra de ouro da psicanálise, que é isso. Fale o que vem à cabeça. Então, essa é a técnica que Freud resume aqui. E eu também achei muito importante isso, que a meta continua sendo a mesma, preencher as lacunas de memória. Ou, em termos dinâmicos, vencer as resistências. Aí Freud vai dizer, mas o que são essas recordações que a gente tem enquanto faz uma análise? A gente vai se lembrar de todo o infantil, porque é comum os pacientes chegarem dizendo, ai, não me lembro de nada, não me lembro de quase nada, o meu infantil eu já esqueci, eu me lembro de uma coisa ou outra, né? Então, uma análise vai fazer a gente lembrar de tudo? Vai fazer a gente preencher todas essas lacunas? E aí, então, Freud traz o que é esse recordar em análise, né? O recordar numa análise, ele dá alguns caminhos aqui. Primeiro, ele diz assim, toda pessoa que tem experiência clínica sabe que o esquecimento de impressões, cenas, vivências se reduz, na maioria das vezes, em um bloqueio dessas cenas, vivências, impressões. Então, o esquecimento é um bloqueio. Quando o paciente se refere a isso que, entre aspas, estava esquecido, muitas vezes ele diz, na verdade, eu sempre soube disso, só que não me passava pela cabeça. Só que eu não lembrava de falar, não me ocorria que tinha alguma ligação. Então, fazer uma análise, o percurso de uma análise, o se lembrar na análise, passa por isso, por conseguir estabelecer conexões. Então, as coisas importantes, as coisas que você vai lembrar, importantes, eu digo assim, porque tudo é importante, mas a maioria das coisas vão permanecer recalcadas, né? Muitas coisas do infantil a gente não vai se lembrar. Mas o que a gente vai se lembrar do infantil, então, inicialmente Freud diz que tem a ver com isso. Que não é que você não se lembrava, você não conseguia relacionar uma lembrança que você tinha com outras coisas. Então, essa é a primeira coisa que ele diz aqui sobre isso do recordar. Em seguida, ele vai dizer assim, que o esquecimento, que ele coloca também entre aspas aí, também se relaciona muito frequentemente às recordações encobridoras, as lembranças encobridoras, que Freud vai dizer que são de universal presença. Em muitos casos, temos a impressão de que a conhecida amnésia infantil, tão substantiva para a nossa teoria, está contrabalanceada em sua totalidade pelas lembranças encobridoras. Nas lembranças encobridoras, não só se conserva algo essencial da vida infantil, senão, na verdade, todo o essencial. Só faz falta, o que faz falta saber desenvolver as ligações dessas lembranças encobridoras com outros elementos, então, do nosso infantil. E isso é que uma análise faz. O que são essas lembranças encobridoras? São lembranças que às vezes são falsas memórias, que às vezes são lembranças muito assim, aparentemente inofensivas, aparentemente ingênuas, aparentemente sem sentido e sem importância, que a gente traz,
né? Uma hora ou outra, se você pergunta a um paciente o que você se lembra lá do seu infantil, ele vai trazer uma lembrança encobridora para dizer, olha, eu me lembro de uma coisa tão sem relevância, tão desimportante, e aí vai trazer essa lembrança. E aí Freud vai dizer, essa lembrança encobridora, ela faz assim, às vezes, disso que foi esquecido pelo recalque da amnésia infantil. Nessa lembrança encobridora, ele vai dizer aqui, está a totalidade da neurose, né? Então, esse é o segundo ponto que ele fala sobre o recordar na análise. E aí ele traz, então, um outro grupo de processos psíquicos, que ele diz que são atos puramente internos e que não se pode opor esses atos internos às impressões e vivências. Eles não estão em oposição às impressões e vivências. E o que são esses atos puramente internos que Freud diz aqui? São as fantasias, são processos de referência, moções de sentimento e nexos. E Freud diz que esse grupo deve ser considerado separadamente na sua relação com o esquecer e o recordar. Porque aqui sucede, Freud diz, com particular frequência, que se recorde, entre aspas, algo que nunca pôde ser esquecido, porque nunca foi consciente. Então veja, o se lembrar, o recordar, também nesses casos é um trabalho de construção e não necessariamente uma recordação pura do que aconteceu, mas um trabalho de construção a partir das vivências que você se lembra, a partir das lembranças encobridoras, a partir dos pensamentos, você constrói alguma coisa sobre isso das suas fantasias, principalmente da sua fantasia fundamental. E aí Freud vai dizer também que na neurose obsessiva, em particular, o esquecido, aquilo que é esquecido, se limita na maioria das vezes à dissolução de nexos, desconhecimento de consequências, isolamento de recordações. Então, na neurose obsessiva, o que acontece muitas vezes é que o sujeito tem a lembrança mais pura de eventos importantes, de eventos traumáticos, mas essa lembrança está totalmente descarregada do afeto que a acompanha. Então, o neurótico obsessivo tem a lembrança, mas ele não consegue, ele diz, isso realmente aconteceu, mas não tem importância nenhuma, não sinto nada pensando nisso, ou isso não tem relação com outras coisas. Então, é como se a lembrança se conservasse, mas o nexo com as consequências do vivido se perdesse na neurose obsessiva, né? E aí também Freud cita, um tipo particular e importantíssimo de vivência que nunca é recordado. Ele diz aqui, que são essas vivências muito precoces, que ocorreram muito cedo na infância e que no seu tempo não foram entendidas. Mas que aí, depois acontece uma nova cena em que essa lembrança é revivida com efeito retardado, ou só depois, como Freud diz aqui, né? Só depois uma lembrança, um acontecimento da infância, que naquele momento não foi entendido pelo sujeito, é revivido e aí ele ganha um afeto particular. Freud vai dizer que então essas lembranças, elas nunca serão recordadas, na imensa maioria das vezes. E aí ele continua, se chega a tomar notícia delas através de sonhos. E as coisas mais comprobatórias extraídas do conjunto da neurose nos forçam a crer nelas. Então, é pensando no conjunto da neurose, naquilo que você construiu sobre sua neurose, e nos sonhos é que você tem notícia dessas vivências importantíssimas aí, que tem a ver com o sexual, né? Então, é possível convencer-se que o analisando, superadas suas resistências,
não argumenta contra a falta da recordação. Ele está dizendo aqui que então no caminho de uma análise, conforme você caminha, que você já está mais lá na frente de sua análise, essas construções, elas te dão sensação de familiaridade, ainda que você não chegue à recordação pura, né? Que você não vai chegar mesmo, tá? E aí Freud segue dizendo que essa técnica atual, ela não vai guardar nada da alentadora suavidade da técnica da hipnose, porque toda sugestão tem uma alentadora suavidade. E Freud vai dizer que essa técnica atual não é suave. Ele diz assim: se nos atermos ao signo distintivo desta técnica, no que diz respeito ao tipo anterior, podemos dizer que o analisando não recorda, no geral, nada do esquecido e reprimido, mas o atua. Não o reproduz como recordação, senão como ação. O repete sem saber, desde logo, que o faz. Então, Freud vai dizer que nessa nova técnica, o início do tratamento é repetir ao invés de recordar. Ele segue, ele diz, por exemplo, o analisando não se lembra de haver sido desafiante e incrédulo frente à autoridade dos seus pais. Entretanto, se comporta dessa maneira frente ao psicanalista. Ele não se recorda de ter ficado preso, de se sentir desconcertado e desamparado em sua investigação sexual infantil, mas apresenta uma acumulação de sonhos confusos, se lamenta de que nada se sai bem para ele e proclama que o seu destino é nunca acabar nenhum projeto. Não se recorda de haver sentido intensa vergonha por certas questões sexuais, nem de haver temido que o descobrissem, mas manifesta vergonha diante do tratamento que agora se submete e procura manter em segredo frente aos outros. Em especial, ele começa a cura com uma repetição assim. Com frequência, depois de comunicar a certo paciente de variada biografia e prolongada histórico clínico, a regra fundamental da psicanálise, que é a associação livre, né? E pedir que ele diga o que vem à cabeça, o que lhe ocorre, a gente espera então que o paciente fale, né? Freud diz que os pensamentos então cheguem em torrente, mas a gente experimenta no princípio que a pessoa não sabe dizer nada, diz não tenho o que dizer, não tenho o que falar, não me ocorre nada. Então Freud diz, há uma resistência em recordar. E durante o tempo que permaneça em tratamento, não se libertará dessa compulsão à repetição. E a gente compreende no fim que essa é uma maneira de recordar. Então, repetir é uma maneira de recordar. O que mais nos interessa, Freud diz, é a relação dessa compulsão de repetir com a transferência e a resistência. Então, de pronto, advertimos que a transferência mesma é somente uma peça da repetição. E a repetição é a transferência do passado esquecido. Mas não somente sobre o médico, também sobre todos os outros âmbitos e situações do presente. Então, a pessoa repete o infantil na análise e fora dela. Por isso, Freud diz, temos que estar preparados
para que o analisando se entregue à compulsão de repetir, que substitui agora o seu impulso de recordar. Não só na sua relação pessoal com o psicanalista, mas em todas as outras atividades e vínculos simultâneos de sua vida. Por exemplo, se ele elegeu um objeto de amor, se ele assumiu uma tarefa importante, se ele iniciar um projeto, em todos esses âmbitos da vida ele vai repetir o infantil. Repetir isso que está recalcado e que não pode ser recordado. Tampouco é difícil discernir a participação da resistência. Quanto maior é a resistência, tanto mais se substitui o recordar pelo atuar. Com efeito, na hipnose, o recordar ideal do esquecido corresponde a um estado em que a resistência havia sido por completo abolida, como eu disse, né? Então, a resistência na hipnose é completamente abolida, por hora, enquanto o sujeito está hipnotizado. Se a cura começa com uma transferência suave, positiva, isto permite, como no caso da hipnose, um aprofundamento da recordação, em cujo transcurso até ficam em silêncio os sintomas patológicos. Então, Freud vai dizer assim, se a cura começa com uma transferência suave, pode até ser que o paciente comece a recordar, recorde mais do que repita, né? Porém, no ulterior trajeto, se essa transferência se torna hostil ou hiperintensa, o que vai acontecer uma hora ou outra, e por isso, por ser hiperintensa ou hostil, necessita de repressão, o recordar deixa lugar ao atuar. E a partir desse ponto, as resistências comandam a sequência do que se repetirá. O psicanalizando extrai do arsenal do passado as armas com que se defende da continuação da cura. E que é preciso que a gente arranque peça por peça. E aí Freud pergunta, o que o analisando repete ou atua? Então, na verdade, o que ele repete ou atua? E ele responde, repete tudo quanto desde as fontes do seu reprimido achou caminho até o seu ser manifesto. 2 pontos. Suas inibições, suas atitudes inviáveis, seus traços patológicos de caráter e também durante o tratamento repete todos os seus sintomas. E nos damos conta então de que a condição do enfermo, do doente, da pessoa sintomática que procura análise, então a condição de enfermo do analisando não pode cessar no começo de sua análise e que não devemos tratar sua enfermidade, seu quadro sintomatológico, né, seus sintomas, como um episódio histórico, mas como um poder atual. Esta condição patológica vai entrando peça por peça dentro do horizonte do campo de ação da cura. E enquanto o psicanalizando vivencia como algo real, objetivo e atual, temos nós que realizar o trabalho terapêutico, que em boa parte consiste na recondução ao passado. Esse trecho aqui eu acho muito maravilhoso, né? Então, a neurose, ela não é um episódio histórico, um fato que aconteceu e passou. Ela é alguma coisa atual, forte, que o sujeito revive em todos os âmbitos de sua vida e vai reviver também na análise. E é preciso que ele atue isso na análise para que ele possa depois, lá na frente, depois do seu percurso, sair disso, em alguma medida.
O fazer recordar dentro da hipnose não podia menos que provocar a impressão de um experimento de laboratório. O fazer repetir no curso do tratamento analítico, segundo a técnica mais nova, equivale a convocar um fragmento da vida real e, por isso, não em todos os casos, né? Às vezes não é inofensivo e não é também carente de perigo. Então, e aí Freud chega a dizer então que no começo de uma análise pode haver uma deterioração do estado do paciente, uma piora, né, no estado do paciente. Então veja, tem isso também, porque ele vai começar a repetir todos os comportamentos inviáveis que não deram certo, todos os sintomas, e que no começo do tratamento pode inclusive haver uma piora, né? Como é que é o meme? Trago verdades, né? Enfim, a introdução do tratamento implica, particularmente, que o psicanalizando mude sua atitude consciente frente à enfermidade, frente ao seu sintoma. É comum que o paciente tenha se conformado em lamentar-se do seu sintoma, da sua enfermidade, depreciar a sua enfermidade como algo sem sentido, menosprezá-la em seu valor. Entretanto, diante disso tudo, a psicanálise ensina alguma coisa diferente. O paciente precisa ter respeito pelos próprios sintomas, precisa entender que os sintomas dizem alguma coisa de muito importante sobre o ser daquele sujeito. Então Freud vai dizer que a gente não pode ficar na psicanálise, enquanto psicanalizantes, na política do avestruz, que é uma ideia que se tinha, que eu fui procurar e diz que isso nem é verdade sobre o avestruz, né? Mas o avestruz tem tinha-se uma ideia de que o avestruz escondia a cabeça, enterrava a cabeça na areia ou na terra, enfiava a cabeça num buraco diante de uma situação de perigo. Então, esse não querer saber, que é a política do avestruz, esse desvalorizar os sintomas, não acreditar que os sintomas têm alguma coisa para dizer, isso não é a política da psicanálise, né? Isso não é uma atitude possível para um psicanalizando. E aí Freud segue nesse sentido, dizendo uma coisa linda. Então, para a qual, desde logo, essa política do avestruz não serve? Para a psicanálise, essa política não serve. É preciso que o paciente cobre a coragem de ocupar sua atenção nos fenômenos da sua enfermidade. Veja só, é preciso ter coragem para olhar para os sintomas. Já não é permitido considerar os sintomas, a doença, algo depreciável. Mas melhor, a doença, o sintoma, será um digno oponente, um fragmento do seu ser que se nutre de bons motivos e do qual se deverá colher algo valioso para a sua vida posterior. Olha que coisa mais linda. É do sintoma que você vai colher, da enfermidade que você vai colher algo valioso para a sua vida posterior. Assim, é preparada desde o começo a reconciliação com esse reprimido que se exterioriza nos sintomas, mas também se concede certa tolerância à condição do enfermo, né? Se, em virtude desta nova relação com a enfermidade, conflitos ficam mais agudos e ficam mais ressaltados os sintomas, se os sintomas ficam mais em primeiro plano, ou seja, se os sintomas pioram, Freud vai dizer, se os sintomas que eram quase imperceptíveis aparecem no começo de uma análise ou no decorrer de uma análise, a gente pode facilmente consolar o paciente, pontuando que são umas pioras necessárias, Freud diz. São umas pioras necessárias, mas passageiras,
e que não é possível liquidar o inimigo ausente ou que não esteja bastante perto, bastante próximo. Freud segue dizendo aqui, ó. Para o psicanalista, o recordar da maneira antiga, o reproduzir em um âmbito psíquico, veja, não atuar, né? Que é ir para o ato, mas o reproduzir no âmbito psíquico segue sendo a meta, ainda que com a nova técnica, ainda que se saiba que com a nova técnica não se pode alcançar esse caminho. Então, a repetição vai acontecer. Então, o psicanalista se prepara a travar uma permanente luta com o paciente a fim de reter num âmbito psíquico todos os impulsos que ele gostaria de guiar até o âmbito motor. Então, o psicanalista segue tentando fazer com que o paciente recorde, sabendo que ele vai repetir, mas uma hora ele vai recordar e uma hora ele vai parar de repetir. E se consegue tramitar, mediante o trabalho de recordação, algo que o paciente preferiria descarregar por meio de uma ação. Quando a gente consegue, ó, então é assim, e se consegue tramitar, mediante o trabalho de recordação, algo que o paciente preferiria descarregar por meio de uma ação, se celebra como um triunfo, né? Como uma coisa assim, que deu um passo. Se você consegue recordar ao invés de repetir, isso é um passo. Quando a ligação transferencial se torna de algum modo viável, o tratamento consegue impedir que o psicanalizante consegue impedir todas as ações de repetição mais significativas e utilizar o desígnio delas como material para o trabalho terapêutico. Então, com o caminhar da análise, numa transferência, que Freud diz aqui, viável, se consegue impedir algumas, das repetições mais significativas, mas ainda assim haverá repetições, né? O melhor, e aí Freud vai dizer assim, ele diz uma coisa engraçada aqui, ó. O melhor modo de salvar o enfermo dos prejuízos é dizer para ele, não tome nenhuma decisão agora, espere um pouco, né? Aguarde você caminhar um pouco no seu tratamento. Mas aí ele diz assim, desde logo, isso não dá certo, porque o paciente é livre e não se deve atrapalhá-lo a executar propósitos, ainda que sejam irrelevantes e ainda que sejam disparatados. E tampouco a gente deve se esquecer, nós não podemos nos esquecer que o ser humano só aprende e se torna prudente por experiência própria, ou seja, conselhos não adiantam. Essa ideia de salvar o outro, isso não funciona. Sem dúvida também há enfermos, há psicanalizantes, né? Aos quais não se pode dissuadir de embarcar, de entrar durante o tratamento em aventuras, em projetos totalmente inadequados, Freud diz. E só depois de entrar nesses projetos totalmente inadequados é que ele se torna dócil e acessível à cura psicanalítica. Em algumas ocasiões, pode ocorrer em que não se tenha tempo de refrear com a transferência as pulsões silvestres. Nem sempre é possível, com a transferência, refrear as pulsões selvagens, né? O que o paciente, em uma ação de repetição, e ainda não é possível evitar que o paciente, em uma ação de repetição, desfaça o laço que o ate ao tratamento. E aí ele dá um exemplo, Freud dá um exemplo de uma mulher que num estado meio crepuscular, ele diz aqui, abandonava a casa e o marido ia parar em outro lugar. E aí essa pessoa começa a fazer análise com Freud e antes que se consiga
caminhar nesse sentido de recordar alguma coisa, de estabelecer os laços entre as lembranças, ela larga o tratamento também. Então Freud diz, às vezes não é possível nem impedir que o paciente atue nesse sentido, de abandonar o tratamento, né? Ok. E aí Freud vai dizer que o principal recurso para dominar a compulsão de repetição do paciente e transformá-la em um motivo para o recordar reside no manejo da transferência. Então, a transferência aqui como esse lugar fundamental em que o paciente pode repetir, exercer essa compulsão de repetição no próprio tratamento, para que aí o analista, o psicanalista, tenha acesso a isso e possa conduzi-lo ao recordar. Repetir menos, recordar mais. Pensando naquelas modalidades do que é o recordar que eu disse no começo, que Freud nos traz, né? E aí ele diz assim, então, que um tratamento substitui a neurose ordinária por uma neurose de transferência. Então, o paciente atua com o psicanalista as coisas do seu infantil, as coisas do recalcado que estão lá no infantil, né? E por último, no texto, Freud disse, eu poderia parar por aqui, mas o nome do texto é Recordar, Repetir e Reelaborar. E aí ele vai falar algumas palavras sobre isso, do que é reelaborar, que ele está dizendo aqui. Então, para falar desse reelaborar, da reelaboração, Freud vai dizer assim, que colocar a resistência, fazer das resistências consciente para o sujeito tomar consciência de suas resistências não é o suficiente. E quem faz análise sabe disso. Às vezes você já tem consciência de alguma coisa, mas ainda continua repetindo. Freud vai dizer, ao psicanalista não se pode esquecer, o psicanalista não pode esquecer que nomear a resistência não produz o seu fim imediato. É preciso dar tempo ao enfermo, ao doente, ao analisando, para envolver-se na resistência não conhecida para ele, para reelaborá-la, vencê-la, prosseguindo o trabalho em desafio a ela e obedecendo a regra analítica fundamental, que é a regra da associação livre. Então, não é só ter consciência, é preciso reelaborá-la. Somente no apogeu da resistência a gente descobre, dentro do trabalho em comum com o analisando, as moções pulsionais reprimidas que alimentam essas resistências e de cuja existência e poder o paciente se convence em virtude de tal vivência. Nessas circunstâncias, o psicanalista não tem mais que esperar e consentir. Então, o que o psicanalista precisa fazer? Ele não tem nada mais a fazer a não ser esperar e consentir com esse curso do tratamento que não pode ser evitado e nem apurado e nem apressado, né? E que Freud vai dizer, às vezes parece que o tratamento está sendo um fracasso, porque o paciente continua repetindo, porque o paciente piorou. Freud vai dizer que não se pode se deixar enganar por essa miragem, ele vai dizer. Na prática, esta reelaboração das resistências pode converter-se em uma árdua tarefa para o analisando e uma prova de paciência para o psicanalista. Não obstante, é a peça de trabalho que produz o máximo efeito alterador sobre o paciente e que distingue o tratamento analítico de toda influência sugestiva, de toda influência da sugestão, de todo tratamento que opta pela sugestão. Então, é um trabalho de vencer, entender, estar consciente e reelaborar as resistências. É isso.